que é, os dois fazem parte de um grupo de outros artistas que foram selecionados para fazer parte de uma exposição que, na verdade, é uma homenagem ao Alfredo Volpi, que é, nem tem adjetivo para o Volpi, mas é um grande pai da pintura brasileira. Realmente, é o maior pintor brasileiro. É o maior pintor brasileiro? Dá para dizer isso? Dá. Eu acho que sem dá. medo de errar, pode falar. Então, essa exposição é o seguinte, eu vou dizer as pessoas que fazem parte da exposição, que é o Aldir Mendes de Souza, que está aqui ao meu lado, o Antônio Carlos Rodrigues, o Tuneu e o Ianelli, o Cláudio Tosi, a Eleonora Koch, que é uma beleza, os trabalhos da Eleonora também, essa sim é bastante inspirada, né? O Fiaming, que está aqui ao meu lado, e o Ianelli, que eu já falei também, o Tomás Ianelli. São 7 artistas ao todo e foram reunidos pelo crítico de arte Olívio Tavares de Araújo. E esses 7 artistas, de certa forma, apresentam parentescos, ou emocionais, ou até nas cores da pintura, ou na harmonização dos trabalhos, nas transparências e tudo mais, que tem a ver com o Volpi. Então, essa é uma homenagem ao Alfredo Volpi. Eu queria saber dos dois aqui, exatamente qual é o tipo de influência que cada um de vocês sofreu mais desse pai da pintura brasileira. Ô, Fiaming, eu queria começar com você. Pode começar. Eu tive o privilégio de frequentar o ateliê do Volpi por pouco tempo, uns 2 anos. E o Volpi dizia, eu não sou professor. Ele também dizia que não era professor da Koch, da Eleonora Koch. Ele Diz, comigo aprende, eu não ensino. Então eu aprendi com ele a têmpera nesses 2 anos que eu estive no ateliê dele, que ele me cedeu uma parte do ateliê. E aí começou uma certa afetividade. Assim como de irmão para irmão, porque a minha idade não dá para ser filho. Não dá para ser filho dele. Não dá. Mas quase, hein? De Porque ele está com 90 anos, de irmão para irmão. Né? E tive essa felicidade de captar a técnica da têmpera. Vamos mostrar aqui. Infelizmente, o Fiaming não trouxe nenhum quadro, mas trouxe catálogo. E aqui a gente podia, talvez, olhando essa capa desse catálogo, eu queria que você, de certa forma, lembrasse aqui o que tem a ver com o trabalho do Volpi. Tem a ver essa pincelada, que é forma, tem a ver a cor na transparência e tem a ver a estocástica, vamos dizer, esse é um termo muito fechadinho, né? O que quer dizer isso aí? Nem eu sei o que quer dizer isso aí. É o seriado. Sim, a repetição. E isso então, você usa muito também na retícula. Olha aqui, gente, também na retícula, nessa retícula. Isso é uma coisa que o Volpi usa muito com as bandeirinhas. Ele usa com as bandeirinhas. Com os triângulos, com Quer dizer, as sem que eu faça bandeirinhas, eu tenho afinidade com a retícula. Certo. Que é o caso do Aldir. O Aldir que já tem é outro barato, a né? forma, a gente vai mostrar repetida também. Isso. No seu caso, Aldir, eu queria, inclusive a gente vai mostrar o quadro do Aldir, que ele trouxe aqui, um óleo dele. Eu queria que você falasse, quer dizer, o que você emprestou do Volpi, o que você partiu dele para ir para frente. No meu caso, eu acho que a geometrização a partir da natureza, né? O Volpi foi uma pessoa que começou fazendo paisagem e depois ele foi abstraindo. Elas eram super clássicas, né, Aldir? Ele depois foi impressionista, depois foi eliminando elementos anedóticos, foi geometrizando e acabou no que hoje se chama de bandeirinhas, mas para ele a geometria é uma geometria pura. Para ele não é uma bandeirinha de São João. Ele faz uma figura geométrica. No meu caso, a minha geometrização é mais perto da geometrização dos primitivos, de um índio, por exemplo, que geometriza tentando um símbolo. Um triângulo para um índio é um sapo. Quando você vê essas pinturas dos índios, eles simbolizam a geometria. Você pergunta o que é um favo de mel, ou é a pele da serpente, ou é o casco do jabuti. Então, a minha geometria, se você me perguntar o que é, eu digo é uma paisagem rural. Então, aquele retângulo que você está vendo agora no vídeo, se me perguntar, eu digo que é uma área cultivada. Agora, para o leigo, ele pode ter a interpretação que ele quiser, porque a pintura hoje é uma coisa muito livre, cada um interpreta de uma forma. Inclusive, você mistura muito, né, Aldir? Você põe as áreas cultivadas, depois no fundo, como se fossem uns prédios que sobem, daí já é uma coisa vertical. Eu tenho uma fase metropolitana e uma fase rural. Esse trabalho que eu trouxe é um trabalho eminentemente rural, inclusive ele tem uma perspectiva. Então, como o Fiaming falou dessa repetição, às vezes, de formas, eu uso a repetição de formas em perspectiva. Como o Volpi, por exemplo, usa aquela geometria da bandeira para dar expressão clássica nos vários planos. E aí o uso das cores? Porque o Volpi não tem dó de usar cor, não. Ele usa cor de rosa, ele usa verde, ele usa... Quer dizer, ele manda ocre, né? Ele usa cores assim à vontade. Nesse primeiro trabalho, você vai ter essa explicação. Você também, não tem... No sentido de que
a cor para ele é forma também. E forma é cor, quer dizer, fundo e figura. Não há esse enfoque de dizer, bom, primeiro vou fazer a forma, depois a cor. Não, cor e forma é uma coisa só para ele. Sim. Então, isso libera o artista de usar sulferino. Eu uso uma cor assim, sulferino, tem sulferino aí. Não há preconceito, não há aquela coisa do acadêmico, tem que ter uma cor em só. que você precisa entonar a cor. Sei, que a né? torta É preciso exatamente. combinar a Sei. cor. O que é preciso é que você não destoie na cor. Essa é a preocupação. Que a cor não essa é a preocupação estrague, do vamos voo. dizer, um conjunto... Exatamente. Conjunto maior do quadro. Exatamente. Seria a mesma coisa que um locutor... Desafinar muito na hora que fala. Ele pode até ter uma voz diferente, roupa e tudo mais, mas não mas pode ele ter, pode tem que ter uma falar, harmonia dentro daquilo. ele não emite a palavra, na verdade. E a Certo. palavra, nesse caso, é cor. Agora, a cor é justamente a essência da pintura. Ele falou que o Volpi é o maior pintor vivo e será futuramente um dos maiores artistas da América Latina, porque ele é um grande colorista. Ele só não atingiu uma fama mundial por estar no terceiro mundo, mas ele sendo um grande colorista, é lógico que ele domina a essência da pintura, porque a pintura é cor. Qualquer artista, mesmo os acadêmicos, os que ficaram, quer dizer, Renoir ficou não por pintar meninas, mas por pintar cores incríveis nas suas meninas. Certo? Monet. Exato. Todos os grandes pintores, o Matisse, ele tinha vários temas, mas era um grande colorista. Eu acho que para o pintor ficar, só sendo grande colorista. E no Então caso tem que ter arrojo, senão não fica. Sempre você acha isso? Agora me ocorreu, por exemplo, tem pessoas que usam pouca cor, tem pessoas que ficam mais na... Pouca cor, mas com grande sutileza. O Morandi era um grande colorista dentro daquela entonação cinza. Participa da exposição Arcângelo e Anelli, que usa a cor muito comedida, são mas é um grande escuros, né? colorista São os- porque ele trabalha em surdina. Quer dizer, Super surdina. mas sempre, Anelli é verdade, sempre Anelli é um bom todo colorista. escuro nos neutros. Não é um problema de trabalhar com tons mais escuros ou mais claros, Certo. mas se não for grande colorista, não fica. Bom, gente... É Corelli, né? Acho que depois dessa pequena conversa aqui, dá pra gente ir à exposição e curtir mais o que a gente pode ver, os quadros todos, depois de ter ouvido essas coisas aqui. A exposição chama-se Volpi, Permanência e Matriz. E ela pode ser vista até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite, aos sábados até às 2 da tarde, na Galeria Monte Sante, que fica na Avenida Europa 655. Então, Avenida Europa 655, aqui na capital. Então, quem quiser ir curtir o trabalho desses 7 artistas, que são realmente excelentes artistas, vocês podem pintar por lá e pintar literalmente por lá. Só não pinta o quadro deles, porque já tem bastante cor, já tem suficiente, já está bastante colorido, né? E participar dessa homenagem a esse, que é o maior pintor do Brasil. Queria agradecer ao Aldir Mendes de Souza por ter trazido um quadro aqui, ao Hermelino Fiaming também pelas explicações e dizer que nós voltamos depois dos comerciais com mais notícias da nossa redação e entrevistando também o pessoal do SOS